projeto de psicanálise e cinema, que é um projeto que já está há mais ou menos quase 3 anos, junto à Universidade FAI de Curitiba, né? Foi um projeto que nós iniciamos presencialmente, com a apresentação de um filme e, em seguida, um debate sobre o filme. Sempre no perfil, né, do filme, num contexto trazendo as questões da psicanálise. O ano passado foram feitos algumas apresentações em função desse quadro que nós estamos vivendo, que é o quadro agora desse Covid, né, da situação que o mundo se encontra. E aí, do presencial, passamos, então, a pensar nessa questão de fazer essas apresentações online. E o ano passado, então, já entramos para esse formato de online, com psicanálise e cinema, e estamos mantendo mais esse ano, provavelmente, até que as coisas se modifiquem, ou, enfim. Essas apresentações estão indo, então, para o YouTube, né? Agora o YouTube Helenice Milani, psicanalista. Quem quiser depois assistir, né? Vai estar lá no YouTube. Lembra de compartilhar, de colocar um likezinho, de se inscrever no canal, né? Eu estou pedindo isso agora para todos, porque está lá no canal, então, Helenice Milani, para quem quiser, quem tiver interesse de assistir às apresentações de psicanálise e cinema. O ano passado, a intenção do trabalho foi sempre voltado para o contexto do nascimento da psicanálise, a história da psicanálise, como foi que Freud e alguns personagens que entraram, né, no início do século, junto com o Sigmund Freud, nesse desenvolvimento todo da psicanálise. Esse ano, em função do grupo que nós temos, que é um grupo de estudos às quartas-feiras, que é também um grupo online, nós estamos fazendo a leitura de Hamlet, Shakespeare, né? A partir daí, então, eu tive a ideia de fazer esse semestre todo voltado para Shakespeare, né? Então, já fizemos, no mês passado, a apresentação de psicanálise e cinema voltada à obra do Shakespeare, Hamlet, né? Que também Freud e Lacan, né? O Jacques Lacan, tem um longo trabalho em torno desse personagem, dessa personagem de Shakespeare, que é Hamlet, né? Que também já está lá será logo colocado também no YouTube esse vídeo. E na sequência desse projeto, dessa ideia, então, hoje nós vamos trabalhar Macbeth, tá? Que também é a peça Macbeth de Shakespeare está muito voltada para interpretações psicanalíticas de Freud e de Jacques Lacan. Outros psicanalistas, muitos outros já trabalharam e trabalham ainda, mas eu estou considerando o cinema, né, o cinema que nasce junto à psicanálise, nasce no mesmo período, estou considerando a literatura, né, e as questões que envolvem cinema, literatura e a psicanálise, tá? Então, uma breve apresentação, está lá no canal do YouTube, Helenice Milani, psicanalista. Depois, quem quiser rever, quem quiser assistir, e uma vez ao mês, nós estamos, então, com esse projeto, esse semestre todo será Shakespeare. E o próximo Shakespeare, já vou adiantando aqui, nós vamos falar sobre o Mercador de Veneza, que é mais uma das peças de Shakespeare. Ok, então, entrando então na obra, no trabalho,
eu vou falar um pouquinho do que o cinema já fez, está fazendo ainda com Macbeth, tá? E depois eu vou entrar um pouco no contexto histórico, e aí eu vou seguir falando dessa obra de uma forma, pelas interpretações psicanalíticas de Freud e de Lacan e de até outros psicanalistas. Eu encontrei nas pesquisas que eu fiz os filmes que já foram feitos para o cinema. Então, um dos primeiros deles foi do Orson Welles, que é esse que foi recomendado, que está no YouTube. Quem não assistiu o filme pode assistir no YouTube, do Orson Welles, que é direção dele e ele como ator. Tá? Esse filme em preto e branco, foi um filme de 1948. Tem também o filme do Akira Kurosawa, mas eu nunca assisti, que eu fiquei curiosa, que já ouvi falar também, de 1957. Vocês sabem que o Akira Kurosawa foi esse famoso diretor japonês, né? Tem um filme de 1971, que é do Roman Polanski, que é muito interessante, e que ele é de 1971, e justamente esse filme, ele vai trabalhar no local onde, de fato, Macbeth existiu. E é isso que eu vou mostrar para vocês, esses elementos assim reais, porque houve, sim, no ano de 1057, um rei chamado Macbeth, que foi considerado um dos piores reis da Escócia, um rei sanguinário, né, nesse século XI. E o filme do Polanski, então, é esse aqui, que é muito interessante, está muito bom esse filme também, né, para vocês verem quanto o cinema, a literatura estão aí fazendo esses paralelos, né. E um outro filme que eu particularmente mais gostei, que é um diretor novo chamado Justin Kurzel. Justin Kurzel. É um filme de 2015, que ele é feito nos Highlanders, na Escócia, a região onde o Macbeth viveu. O filme do Polanski também foi feito, o cenário real, nos Highlanders, onde o Macbeth de fato existiu. Então, o filme do Justin Kurzel, ele é um australiano e tem como atores o Michael Fassbender e a Marion Cotillard. Esse filme é maravilhoso, está aqui, de 2015. Eu gostei de todos eles, eu gostei mais desse aqui. Assim, né? O clássico do Orson Welles é muito interessante, mas acho que até pelo fato do Orson Welles ter feito assim, muito teatro, ter feito um esquema muito de cenário, dentro de uma caverna, dentro de rochas e tal, né? Não acho que ele filmou nos Estados Unidos, porque ele era um diretor e um ator americano, então eu acho que, enfim. Então eu vou entrar um pouquinho nesse contexto histórico, né, por que, né, Shakespeare se deparou com essa peça, tá? Essa peça do Macbeth. Havia, então, a Rainha Elizabeth I, 1603, ela morre. Elizabeth I, Rainha da Inglaterra, morre no ano de 1603. E ela foi justamente a filha do Henrique VIII, né, da história do Henrique da Inglaterra, das seis esposas, o cruel Henrique VIII, que decapitava suas esposas, enfim. Assume a Maria, né, logo depois
que morre o filho, o único filho homem do Henrique VIII, o Eduardo VI, eu acho. Morre o Eduardo, e daí a Maria toma posse, começa, então, sempre um conflito muito grande religioso acontecendo na Inglaterra. Protestantes e católicos, católicos e protestantes. Cada rei que entrava trazia um cenário diferente nesse momento do Renascimento, nesse momento onde a questão das religiões vinha sendo um tema, né? E a Maria, então, até foi também chamada de Maria Sanguinária, porque ela extermina com os protestantes. Quando Elizabeth I entra nesse cenário como rainha, ela, então, ela era protestante, ela faz o inverso do que a irmã fez, ela extermina os católicos e ela, então, está, assim, na questão de dar um reforço muito grande à igreja protestante, à igreja que o pai tinha deixado já, mas o Henrique VIII deixa um perfil católico mais transformado, digamos assim, né? Mas ela de fato é protestante. Então ela reforça o protestantismo dentro da igreja anglicana, que até hoje é o formato religioso da igreja na Inglaterra, né? E esses conflitos que havia com Mary Stuart, da Escócia, essa rainha da Escócia, tem muita literatura sobre isso, tem muitos filmes sobre isso, muito interessante, vale a pena dar uma procurada. A Mary Stuart, que justamente então, uma das herdeiras, né, forte herdeira do trono inglês, e é uma rival, né, uma prima rival, assim, de peso para Elizabeth I. Morre Elizabeth I nesse cenário conflituoso, mas, antes disso, a rainha Elizabeth, manda decapitar a Mary Stuart. Né? Manda decapitar a Mary Stuart, a rainha da Escócia, porque achou alguns documentos, cartas, enfim, dizendo que a Mary Stuart também tinha um complô armado para mandar matar, enfim, a história, né, bem daquele período, assim, de a rivalidade e as competições de poder, enfim. Mary Stuart, então, tem esse filho, Jaime VI, da Escócia, né? E Jaime I, então, que passa a ser o rei, e é o primeiro rei, que vai fazer aqueles antigos sonhos que vinham se desenhando, né, já há tantos anos, com Tudors, com Stuarts, enfim, de fazer essa unificação e fazer o Reino Unido, que seria, então, Escócia, Irlanda e Inglaterra. Ele é o rei, então, que vai fazer esse movimento dentro da Inglaterra, o Jaime I, né? Como a Elizabeth tinha essa premissa de que ela tinha se casado com a Inglaterra, ela era também ali, entre parênteses, rainha virgem, né? E ela não, até onde se sabe, tem muitas histórias, muitas lendas em cima disso, ela não teve filhos, até onde se sabe, né? E como ela não tinha herdeiros para seguir a linhagem dos Tudors, né? E a Mary Stuart, ela é filha de uma irmã do Henrique VIII, de uma Tudor. Então, a irmã do Henrique VIII, Margaret, eu acho, Margaret, se casou com o Jaime da Escócia, o Jaime V da Escócia, a Elizabeth
a Mary Stuart automaticamente estaria ali como uma das fortes candidatas a esse trono. Não tendo herdeiros da linhagem dos Tudors, né, a Elizabeth, então, para quem ficaria o trono quando ela, em 1603, morreu? Então, esse trono, para desgraça, dizem que ela assinou de forma... Ela já estava muito doente, mas ela assinou, dizem, tem várias versões, de forma tranquila, passando o trono para o Jaime, que inclusive era afilhado dela, né? Ela teve esse filho da prima como afilhado dela, que ela passou assim de bons graus, ela entregou de uma forma tranquila. Outras versões dizem que ela foi obrigada a assinar o documento, que os conflitos da Inglaterra estavam muito grandes, passando para o Jaime. Por quê? Porque o Jaime, inclusive, ele era um rei protestante. Então, assim, para amenizar um pouco essa confusão dos reis católico, protestante, mata a católica e leva para a fogueira protestantes, como Jaime também era um rei protestante, a cúpula, todo o cenário também, embora ele seria um forte candidato, na verdade, também ele era um Tudor Stuart, né? Ele seria, então, esse candidato primeiro a assumir o trono da Inglaterra com a morte da Rainha Elizabeth. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Shakespeare ele é convidado, de uma forma meio às pressas, a escrever essa peça Macbeth, depois da morte da Rainha Elizabeth, né, e ele era o serviço dele, ele recebia, né, a vida dele, a manutenção dele, ele recebia por esse serviço. Então, ele é chamado a escrever essa peça, porque o Jaime I tinha acabado de assumir ali o trono e estaria recebendo um amigo da Noruega, um rei da Noruega, que estaria vindo, enfim. E eles precisariam fazer alguma recepção para esse rei da Noruega, então eles fazem essa peça, que também é chamada de uma das peças mais curtas de Shakespeare, né? Que seria essa peça, então, Macbeth. O que acontece ali? Quando o Shakespeare começa a movimentar para pesquisar, para fazer, escrever e daí encenar e todo esse trabalho, ele vai buscar um acontecimento, um fato real na Escócia. Um rei na Escócia que de fato existiu, né? Inclusive, vejam, quando eu estive na Escócia, como eu sou viciada em história, eu comprei um livro que é assim, esse livrinho na Escócia, quer dizer, minha filha comprou e eu fiz xerox. Enquanto eu não tinha feito xerox do livro para trazer para o Brasil, eu me arrependi de não ter comprado um, mas eu trouxe o xerox. Que tem a história desde o primeiro rei da Inglaterra e da Escócia até hoje. Aí eu falei, eu tenho a história do rei Macbeth, né? E está aqui, nesse livrinho, no ano de 1057, existiu um rei chamado Macbeth. E ele vivia mesmo ali na região dos Highlanders, né? Essa região da Escócia, e é um cenário, quem não conhece, dá um jeitinho de ir lá, conheceu, ou então fica vendo por fotografias, porque é uma coisa impressionante. E esse rei,
Ele tinha, Macbeth, ele governou por 17 anos, bastante, né? 17 anos. Nesse esquema dele governar por 17 anos, como foi que ele entrou para esse lugar de ser um rei, né? E aí que começa toda a nossa questão aqui com relação ao filme. Depois, mais um pouco de história, eu vou passar para as interpretações psicanalíticas. Ele era sobrinho do rei Duncan, que quem viu o filme, ou vai ver o filme agora, já com bastante spoiler, porque eu não vou me conter, ele era sobrinho do rei Duncan, e, olha, aqui o Shakespeare, né, esse maravilhoso escritor da história, que não vai assim deixar de continuar ainda mexendo com todas as cabeças em todas as áreas da filosofia, da psicanálise, da psicologia, do cinema. Aqui está o nosso Shakespeare. Então, o rei Duncan, daqui a pouquinho, mas você pode ir passando mais devagar, tá? Ele é sobrinho do rei Duncan, o Macbeth, é sobrinho do rei Duncan, e ele consegue, ele passou a ser um guerreiro muito importante, um guerreiro assim de um valor muito importante, e o rei Duncan começou a admirá-lo muito, inclusive porque ele faz algo assim numa das batalhas, né, que ele vence, foram várias, mas ele consegue prender e matar um dos piores inimigos do rei Duncan, né? E nesse feito de ter eliminado esse inimigo do rei Duncan, ele passa a ter um cargo de Claudius e Condor, que era uma medalha que eles recebiam assim como um status, assim, um êxito, né, um cargo muito importante dentro desse lugar, né, dentro desses postos de rei, rainha e sobrinho do rei. Mas, bom, como sobrinho do rei, ele já estava numa posição de prestígio, porque ele conquistou como um guerreiro brilhante e um guerreiro de prestígio. Quando ele vem depois dessa vitória, né, que o rei, inclusive, o rei Duncan, dizem que era um rei assim muito bondoso, de um coração muito grande, era um rei muito amável, era um rei que admirava as pessoas, era um rei diferente de um rei cruel, de um rei maldoso, o rei Duncan. Ele faz esse reconhecimento ao seu sobrinho e manda entregar, inclusive em campo de batalha, essa medalha, dando todo esse lugar de honra ao Macbeth. Nas pesquisas que eu vim fazendo, eles dizem que tem que falar Macbeth. Não sei se eu vou conseguir. Macbeth, por enquanto. Então, assim, ele voltando desse lugar da batalha, ele e o seu grande amigo Banquo, né? Estão voltando, e lá, por uma certa altura, eles enxergam de uma forma assim, meio de nevoeiro, meio de bruma, aqueles cenários assim que inclusive remete muito a esse lugar na Escócia, esses Highlanders, esses lugares assim meio esfumaçados. Eles visualizam 3 bruxas, né? E essas 3 bruxas fazem uma previsão no sentido assim de você será rei,
Pode passar o próximo, Zé. Aqui, muito lindo esse cartaz que eu encontrei, bem antigo, de peças antigas que foram, né, que foram acontecendo. Então, ele passa elas passam a fazer essas previsões que ele iria ser rei, mais as 3 bruxas, né? Que seriam também, na mitologia grega, nórdica também, elas seriam consideradas as 3 parcas, né? Que são mulheres que preveem o futuro, fariam previsões do futuro. Então, essas 3 bruxas ou 3 parcas, essas mulheres que fazem essas previsões, dizem que ele será rei, mas que o Banquo não será rei, mas ele será filho de rei. E o Macbeth acende o olhar, acende a ambição dele, e isso é uma coisa assim que sobe, né? Não é nem ao desejo, sobe um super-eu aí, uma ambição desenfreada, quando ele, inclusive, vê que o Banquo tinha filhos, ele não tem filhos. Tem a questão de que ele não teria uma descendência para manter ali ele sendo rei. Quando ele transmite isso à esposa, a Lady Macbeth, o casal entra, sim, em delírio, né? A Lady Macbeth, aqui, é um delírio de poder, um delírio de ambição, de uma coisa desenfreada. E o rei Duncan vem visitar, vem pernoitar, então, no castelo do Macbeth. E nessa situação, eles acabam, então, querendo acelerar o processo para que ele já seria rei, né? Eles, a Lady Macbeth, de uma forma desenfreada nessa ânsia pelo poder, nessa ânsia desmedida, né, de ambição, e ela instiga, e ela insiste, e ele tem dúvidas, ele não sabe se de fato vai fazer aquilo, enfim, mas ela, inclusive, ela é agressiva, ela diz que o amor dela, ela fala sobre como o amor dela vai ser a partir de agora, se ele não cometer esse ato, enfim. Ela consegue fazer com que ele fique muito infantilizado, muito submisso aos... Prestem atenção nisso que eu estou falando agora, tá? Ele muito regredido, muito infantilizado, e ela entra numa euforia, né, total sobre esse tema de que ele tem, sim, que matar o rei Duncan, e aí eles armam um complô para fazer uma travessia diante dessas previsões, né, dessas 3 bruxas. Então, esse é de um pintor, é um quadro que é de um pintor maravilhoso, pintor austríaco, eu acho, que faz essas três bruxas. Bom, então, nesse contexto histórico, ele acaba assassinando o tio, e, olha, o assassinato do tio já de alguma peça muito antiga, um desenho que foi feito, né, uma coisa também sensacional. Ele acaba assassinando esse tio, e quando ele, a partir do momento em que ele comete esse crime, né, ele já se desestabiliza completamente, né? Ela ainda tenta segurá-lo com forças, ela ainda tenta fazer com que ele
se mantenha forte, porque ela ainda é a força, ela é uma das mentoras mesmo, ele é quem vai a fazer, né, quem vai atuar nesse crime, de fato, mas a mentora, a ambição desenfreada, a ambição desmedida é dela. E daí vem todo um cenário depois que ela, olha, essa é a Lady Macbeth ambicionando a coroa, ambicionando esse lugar, né? O filho do rei Duncan, que justamente é o Malcolm, que estava presente junto com o rei nesse momento, ele vê aquele cenário e meio que entende mais ou menos o que estava acontecendo, ele fica realmente suspeitando que teria sido o Macbeth, mas nessa confusão mental e nessa dúvida, ele foge e vai para a Inglaterra, vai se unir a um grupo de pensadores e pessoas que também estudavam, enfim, né, porque, na verdade, a coroa, né, com a morte do rei, automaticamente passaria para o Malcolm. Mas quando o Malcolm viu a situação, ele estava entendendo que ele também seria assassinado e que ele deveria sair fora daquele lugar, porque o próximo poderia ser ele. E ele tem uma frase dele muito interessante, ele vai dizer que ele seria o único, né, tá na peça, ele seria o único que poderia, o coração dele estava entendendo que ele seria o único que um dia poderia vingar a morte do pai, e que ele já estava intuindo que ali tinha sido feito um complô de uma forma bastante, né? Enfim, a partir daí, o Banquo, que estava com ele, quando as três parcas, as três bruxas, falam para ele, né, que ele vai ser rei, mas que quem vai manter a descendência é o Banquo, porque o Banquo tem filhos. Aí ele fica atormentado com aquilo e ele vai dizer: eu matei uma parte da serpente, mas tem outros pedaços dela que estão por aí que vão se reproduzir, então eu teria que matar esse grande amigo, e principalmente o filho, Flanders, que é o menino, que é o filho do o filho do Banquo. Bom, aí começa uma sucessão de mortes de sangue, porque já quando, ali na cena da morte do rei Duncan, ele já, para encobrir e culpar, ele mata os dois guardiões que estão ali na porta do quarto do rei, então ali já tem mais duas mortes, e ali começa, então, essa sucessão de sangue para ele ficar nesse lugar de rei, né? O que teria a ver isso com o Jaime I? Veja bem, o Jaime I da Escócia tem toda uma versão que esse vínculo do Banquo, que daí nessas descendências que vão se desenhando depois, vejam, isso foi em 1057, são 1000 anos, né, de descendências, de linhagens que vieram até o ano de 1500, 1600, que o Banquo, os descendentes do Banquo vieram a ocupar lugares como reis dentro da Escócia. É uma teoria, uma forte teoria, e que tem bastante versão sobre isso, e que o rei Jaime, os Stuarts, são dessa descendência do Banquo. Olha que coisa incrível. E aí o Shakespeare, tendo essas informações, achou por bem que uma apresentação para o rei da Escócia, né, uma receptividade, o rei começando a
né, a assumir, ele, então, estaria relatando um fato da sua linhagem dos Stuarts, do Macbeth, onde acabaria, então, chegando a linhagem, a descendência do Stuart, né? Mas a coisa não fica por aí. Por quê? Porque o Jaime, já quando a situação da Inglaterra estava muito complicada, o povo tinha uma esperança de que quando o Jaime, e ele tinha feito até algumas promessas antecipadas, quando o Jaime assumisse, né, o trono, a situação da Inglaterra iria melhorar no sentido de que menos morte, menos conflitos religiosos, e isso não aconteceu. Quando o Jaime assume o trono, ele passa a ser um déspota, um rei horroroso, ele começa a fazer matança aos cristãos, de uma forma quase pior do que a Elizabeth tinha feito. Então, não favoreceu nada eles achavam que a situação ia ficar mais leve e não ficou. Então, ele foi logo que ele assumiu como rei, eles tiveram um momento que foi assim, foi chamado do... como que foi chamado isso? Foi chamado do... até anotei. Foi uma tentativa de assassinato ao rei Jaime, que foi alguma coisa com pólvora, né? Eles fizeram lá foram fatos do assassinato que tinha a ver com uma conspiração da pólvora. Tentaram matar o rei Jaime. E o que o rei Jaime fez com os seus opositores? Depois desses opositores, ele começou uma sucessão de mortes muito parecida com o que o Macbeth tinha feito. Então, qualquer pessoa, qualquer um que tinha que esconder, assim, de uma forma, né, que era católico, por exemplo, tinha que manter isso assim, não podia se colocar como um católico. E diz que o Shakespeare, ele vinha de uma família católica, a mãe do Shakespeare era muito católica, a filha do Shakespeare também teve que se esconder por ser católica, por ter casado numa igreja católica. Lá em Stratford, onde era a residência da filha, da onde o Shakespeare vinha, ele comprou uma casa e eles faziam sessões de missas católicas, da Igreja Católica, escondida, clandestina. Então, Shakespeare como um católico, né, nesse cenário, tendo que fazer uma peça onde ele vai receber o trabalho dele para o rei que é protestante e que, ao mesmo tempo, esse rei está ali já nessa sucessão de sangue, né, matando todos os seus opositores. Olha, foi uma coisa assim. E aí o Shakespeare vai fazer a pesquisa para trazer Macbeth nesse cenário, para, de alguma forma, agradar o rei escocês, porque o Macbeth tinha sido esse rei escocês, e, de uma forma um pouco maliciosa, ele vai trazer esse sanguinário para homenagear um outro sanguinário. Só que parece que o rei Jaime não se deu muito assim, ele não entendeu muito a mensagem, e foi uma coisa assim que ficou meio estranho. Enfim, então,
o rei Jaime, então, tinha feito essa encomenda para essa homenagem ao rei da Noruega. E, então, na peça, né, o Shakespeare, ele vai colocar os personagens, então, que seria esse Macbeth, né, que ele vai colocar assim, que começa num ponto super alto, um homem de prestígio, um homem que foi reconhecido, um homem que conseguiu êxito, um valor, né? E daí ele vai chegar a uma derrocada total, total. Então é interessante o que o Shakespeare faz como esse trabalho dele dentro dessa peça, né? E de fato aconteceu isso mesmo ao Macbeth, né? Ele vai chegar a uma derrocada total, e aí entram vários trabalhos da ambição, dos excessos, da loucura, dessas ambições desmedidas que a gente está acostumado a ver nos cenários políticos do mundo inteiro, né? Não muda, não muda, é sempre meio assim que está ali os governantes, por isso essa peça também é uma peça muito contemporânea, né? Bom, daí temos aqui o MacDowell, que é quem que eu já falei, quem o Macbeth mata, que é o inimigo do rei, para ele chegar a essas condecorações todas, né? Que é o MacDowell. O rei Duncan, o filho do rei Duncan, que é o Malcolm, né? O Malcolm, que seria o príncipe, o sucessor real da coroa, que vai fugir, né? De medo de ser também morto naquela situação. O Banquo, que é o amigo, o grande amigo que aí Macbeth manda matar Banquo, no receio de que ele, a verdade, matar Banquo era matar o filho, o Flanders, né? E o Flanders consegue fugir, e é esse que consegue fugir, esse garoto que consegue fugir, que vai ser, então, quem vai trazer essa ascendência até os Stuarts, né? Essa é uma das cenas do filme é o Fassbender, né, desse filme de 2015, que eu falei para vocês que é um dos que eu mais gostei, porque está lá nos Highlanders, está muito... Essa é uma cena interessantíssima, porque é aí que... Pode deixar um pouquinho, mas é que eu vou falar, eu vou fazer uma pausa aqui, vou entrar aqui, é bem bom isso. Ele vai aqui, ele está assim, já desesperado, porque ele não tem descendentes, e parece que eles tiveram um filho que morreu, neném, tiveram um filho que morreu, neném, depois ela não conseguiu mais engravidar, e aqui, na cena do filme, inclusive, ele está, assim, muito indignado, ele está muito desesperado, porque ele não tem descendentes, então ele é um rei, ele vai dizer que colocaram uma coroa na cabeça dele, um cetro estéril, que ele não tem descendentes, ele vai fazer todo um discurso muito interessante. Nessa peça do Shakespeare tem também ele vai fazer assim bastante falas parecida com a do Shakespeare, do Hamlet, né, que são esses solilóquios, interessante, tem muitos solilóquios também nessa peça, é interessante, e tem alguns solilóquios dela também, o Shakespeare vai manter isso que ele começa em Hamlet, né, desses solilóquios, essa fala consigo mesmo, essas declamações consigo mesmo, né? Então, aqui nessa cena do filme, essa foto vai dizer dele indignado porque ele queria, e ele faz uma exigência a ela, né? Essa exigência, ele vai dizer que ele quer varões, ele quer filhos homens, não quer filhas mulheres, porque nesse período não adiantaria nada ter filhas mulheres para seguir a linhagem, né, essa ascendência. Bom,
Voltando aqui, então, nós temos um outro personagem importantíssimo aqui, que é o Macduff, né? O Macduff, ele vai ser um rebelde, mas é um rebelde justiceiro, né? E ele tem, assim, ele vai meio que ele se rebela contra o Macbeth, porque ele vai começar a perceber as tramas do Macbeth e ele sai e vai se aliar ao Malcolm, ao príncipe, né, que na verdade seria o rei então, e eles começam a armar e criar um exército para combater então ao rei Macbeth. E o Macduff tem muitos filhos. E uma forma do Macbeth se vingar, inclusive se vingar, né, da questão de quem tem filhos, a gente já vai entrar onde o Freud vai trabalhar nessas questões, ele manda exterminar, matar toda a família do Macduff. Mulher, crianças, é uma cena assim terrível, terrível. Ele manda matar todo mundo. Bom, e aí a sucessão de sangue não para, a criança vai rei, quem passa pela frente dele que não está compatível ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele deseja, ele vai eliminando, né? Então, ele vai ficar nesse delírio dessa fala, né, que ele entra nessa previsão, nessa magia, né? Ele fica vinculado à magia dessas bruxas, ele volta algumas vezes lá para ouvir novamente o que elas têm, se elas mudaram a versão, enfim, ele fica muito desestabilizado e aí elas continuam afirmando que ele vai ser rei por um tempo, e elas já começam a considerar ele um rei severo, um rei cruel, um rei horroroso, né? E que ele não terá descendentes e que o Macduff, o Banquo, que vai manter, então, essa ascendência, né? Isso daí vira uma coisa que ele vai ficando eles vão ficando completamente a culpa, a loucura, a ambição, todas essas coisas, né, do humano, essas coisas que estão ali no coração do humano, né, também. Bom, então, um longo relato histórico, né, para a gente ingressar agora nessas questões onde o Freud, onde a psicanálise tem um trabalho aqui. São muitas as versões, gente. Essa é uma peça que, como todos os trabalhos do Shakespeare, né, é impressionante, né? Ela abre um leque para interpretações que é uma coisa fabulosa, fabulosa. E aqui, em Macbeth, também nós vamos encontrar muitas versões, tanto da filosofia, quanto da literatura mesmo, né? Tem o Harold Bloom, que escreve, que inclusive vai dizer que essa é uma das peças que ele mais aprecia do Shakespeare, né? Muitos psicanalistas trabalham isso, mas, sobretudo, Freud e Lacan, como, né, são os psicanalistas mesmo que marcaram séculos ali, e principalmente o século XX, né, vão trabalhar o Macbeth de uma forma muito, muito preciosa. O Freud vai também começar por uma questão, ele vai apontar a questão do parricídio. Eu vou fazer uma coisa assim bem, né, para a gente poder não se perder tanto. O que é do parricídio que tem ali nessa peça? Ele vai dizer
que tem toda uma questão, né, do complexo de Édipo, do filho com uma fantasia, né, de matar o pai, a criança, de tirar esse pai de cena, para começar a ele ser, então, o marido da mãe, a mãe é só dele, a questão do Édipo mesmo, como ela tem esse formato que a psicanálise adota. O mito, né, o mito do Édipo, um dos mitos fundadores da psicanálise, que é interessante, né? Então, esse filho que vai matar o pai, fantasiando, eliminar esse pai, superar esse pai, né, que seria matar o pai no sentido simbólico, né? Superar o pai. A importância que tem para o filho homem superar o pai. Mas, nesse período ainda, né, as coisas eram sempre muito selvagens, e também ali, então, tem o episódio do parricídio. Esse tio pro Macbeth, esse tio Duncan, que é rei, que ele tem grande apreço, que ele admira, enfim, né? Esse tio, essa cena é do filme do Orson Welles, quando ele já está, assim, em total desespero, né? De loucura, assim, com relação aos atos dele, da cena de uma das cenas do filme do Orson Welles. Então, ele vai e o Macbeth, então, tem esse tio, o tio Duncan, o rei Duncan, no lugar de um pai para ele. Ele quer chegar, ele quer agradar a esse pai, ele quer superar, ele tem essa relação de pai, né, com relação ao rei Duncan. Então, ali, ele comete o assassinato de fato. Ele vai lá e tem o tema do parricídio, né? Como se não bastasse esse tema de ele matar o rei, de matar esse que está no lugar do pai, no real, né, no ato, né, nessa selvageria que ele comete, para superar, para ele então ser o rei. Ele estaria nesse lugar de tirar esse pai desse lugar, né, e ele superar de uma forma de matando, né, uma forma agressiva, selvagem, pela morte, de fato, né. E também ele vai ter o ato de matar o pai que também tem filhos, o pai que gera filhos, né? Ele manda matar, porque ele, nesse caso dele já está mandando matar, ou ele, enfim, né? O Banquo, que é um pai que tem filhos que estarão nessas descendências, nessas linhagens que chegarão possivelmente, né, a esses lugares onde ele desmedidamente ambiciona. E aí ele vai nessa sequência, né? E depois ele vai entrar na questão do infanticídio, matando os filhos. Então, a questão é muito interessante, porque como eles não puderam ter filhos, e se tiveram, parece que tem uma versão de que eles tiveram um filho que morreu, e ele não estava podendo manter essa ascendência, então ele tem que, assim, de uma forma inconsciente, exterminar, né, isso que para ele é uma questão, que ele não pode, então ninguém pode, né? Ele vai exterminando os filhos dos que também estariam ali, os filhos que ele vai nesse caminho enlouquecido, né, matando para ele ser, para resolver uma forma, de uma maneira enlouquecida, para ele resolver algo que ele não estava conseguindo resolver, né?
Então, eu encontrei também umas coisas muito interessantes aqui, de alguns psicanalistas que vão falar sobre... né, aqui ele como esse rei como uma figura paterna, né? Mas antes tem uma explicação que é bem freudiana, né? Essa voracidade que a Melanie Klein, essa psicanalista, que foi uma das psicanalistas que tem um grande espaço, né, na Inglaterra, com a psicanálise, quando Freud vai para lá, exilado, a Melanie Klein, então, ela cria um cenário muito propício para a psicanálise, ela é uma inovadora, ela foi uma mulher muito genial nesse trajeto todo. Ela vai falar de um tempo da infância que é um tempo da voracidade, né? Quando a criança morde tudo, ou ela é tão voraz, ela rasga, ela morde, ela já no mamilo da mãe, ela tudo assim e isso tem um tempo mesmo voraz, assim, né? De tudo que ela pega, ela rasga, dessas pulsões que estão tentando encontrar um lugar, né? Um lugar dessas pulsões que estão precisando, assim, de alguma forma se anularem, se amarrarem, né? De fazer ali uma amarração, elas até esse tempo está tudo tão desordenado, tão descoordenado, que a voracidade é um tema, né? Então, esse tema da voracidade pode ser pensado nisso que, para Macbeth, é o tema da voracidade que foi desenvolvido por Melanie Klein, porque ele foi cada vez mais ficando sedento de sangue. Sedento de sangue. Não era mais uma questão de poder, olha que interessante. Era agora a questão que puxava o sangue pelo sangue, né? Então, assim, era o sangue que puxava o sangue, e não havia mais nada que fizesse com que ele se satisfizesse. Essa voracidade. Olha que tema interessante. E tem aqui uma fala que eu encontrei, que o Victor Hugo, aquele escritor francês de 1864, ele vai trazer uma fala dele sobre Macbeth. Ele vai escrever sobre Macbeth. E tem aqui, foi retirado o seguinte, ele vai dizer, isso em 1864, ele vai dizer que Macbeth é a ambição é o mesmo que não dizer nada. Macbeth é a fome que come. A fome do monstro sempre possível no homem. Que todos nós temos isso também, né? Certas almas têm dentes. Não desespertem. Certas almas têm dentes. Atenção. Não deixem que esses dentes, essa fome se despertem. Atenção, não deixem, né? Morder a maçã, isso é terrível. Uma vez que você mordeu a maçã, daí ele vai remeter lá a Adão e Eva, né? Adão e Eva morderam a maçã e nunca mais pararam. Então, ele vai colocar o Macbeth nesse lugar e vai dizer, olha, dizer mesmo que é pelo poder, não, ambição não, é além disso, é desmedido, já é da ordem da loucura, né? E, assim, um dos temas possíveis, né, que dá para considerar de Macbeth é o tema da voracidade, que foi se desenvolvendo, né, porque ele foi cada vez mais ficando sedento de sangue. Isso eu já li para vocês. Tem uma outra passagem muito boa aqui que ele vai dizer, isso é de uma psicanalista, ela vai dizer, um outro tema possível é o tema da situação edípica, já dentro do que a gente está conversando, mas de uma forma um pouco mais elaborada. Observem que o rei,
E o rei é representado por uma figura de um velho, de barba branca, né, desse pai, que chega lentamente e que ingenuamente olha para as suas aves que passam e sobe naquelas escadas sem saber se seria morto imediatamente. É uma figura paterna. Então, aqui nós temos a questão do parricídio, quando ele, então, executa mesmo essa morte, né, do rei Duncan, né? Bom,